Olá pessoal, nós estamos de volta para falarmos mais um pouquinho de geopolítica para você. Então não vamos perder tempo não, vamos dar uma olhadinha lá qual é o tema da nossa aula de hoje. Confere aqui. Na nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai falar para você da integração entre indústria e estrutura urbana, rede de transportes e setor agrícola no Brasil, e essa é a nossa parte 1 de uma previsão de 2 aulas. Bom, a nossa primeira tarefa é tentarmos entender os fatores locacionais determinantes para a indústria. Observe lá que a indústria é um fenômeno eminentemente urbano. A gente sabe que a industrialização brasileira ela começa a partir de 1930, porque de 1500 até 1930 o Brasil tinha basicamente uma economia primário exportadora, ou seja, o setor primário voltado para o setor externo. Daí os ciclos econômicos brasileiros: pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração e café. A partir da década de 1930, o Brasil começa um processo de industrialização. E essa industrialização esteve fortemente concentrada, pelo menos até a década de 1980, na região Sudeste-Sul, que o professor Milton Santos, um importante geógrafo brasileiro, nos dizia tratar-se da área concentrada. A pergunta é por quê? A área concentrada, o Sudeste-Sul, tinha lá as ferrovias que ligavam o interior até as maiores metrópoles, os 2 portos mais importantes do Brasil, o do Rio de Janeiro e o de Santos, em São Paulo, tinha presença do Banco do Brasil na cidade do Rio de Janeiro, construído a mando de Dom João VI em 1808. Nós tínhamos as casas de crédito, que mais tarde iriam financiar o setor industrial. Nós tínhamos lá a presença da cultura do café e dos seus capitais, que depois foram direcionados para a industrialização. Além disso, a gente poderia falar que Rio de Janeiro e São Paulo foram 2 das primeiras cidades do Brasil a se eletrificarem. Nós tínhamos, inclusive, um afluxo lá de imigrantes estrangeiros, basicamente italianos, alemães, suíços, poloneses, ucranianos, que vieram para o Brasil e que representavam uma mão de obra qualificada para o setor industrial. Muitos deles já haviam trabalhado em setores industriais da Europa. Bom, dentro desse cenário, então, a constituição da industrialização brasileira foi fortemente concentrada no Sudeste-Sul. No entanto, mais contemporaneamente, a gente tem observado uma desconcentração espacial da produção no Brasil. Porém, essa desconcentração espacial é o que nós chamamos de desconcentração espacial relativa das atividades econômicas. E a pergunta é por quê? A indústria que está se desconcentrando para o interior, para o centro-oeste, para a Amazônia, para o Nordeste, é sobretudo a chamada indústria de baixa tecnologia, aquela que faz parte lá da primeira e da segunda revolução industrial. Nós estamos falando de calçado, tecido, couro, vestuário, eletroeletrônico, automobilístico, autopeças, indústrias das quais a tecnologia já é considerada amplamente difusa e, em alguns casos, até superada. Nós vamos observar, contudo, que essas indústrias estão buscando o que nós chamamos de vantagens locacionais, uma mão de obra mais barata, um sindicato mais fraco, incentivos fiscais, como redução de carga tributária, terreno subsidiado, construção de infraestrutura por parte do poder público. Nós estamos falando de acesso direto à matéria-prima, estamos falando de proximidade de área de exportação. Por exemplo, o Nordeste brasileiro, fisicamente, é muito mais perto do mercado americano e do mercado europeu, que são, respectivamente, o segundo e o 4º maior mercado consumidor de produtos brasileiros, do que, por exemplo, o Sudeste e Sul. Portanto, nós temos um conjunto de vantagens locacionais que essas empresas procuram.
Contudo, é preciso que fique claro que a indústria de alta tecnologia, aquela que está muito vinculada à terceira revolução industrial, portanto, revolução tecnocientífica e informacional, nanotecnologia, biotecnologia, robótica, espacial, nuclear, farmacêutica, dentre outras, estas necessitam de mão de obra altamente qualificada e precisam também da proximidade com centros de pesquisa. Como a maioria dos centros de pesquisa ainda estão fortemente concentrados na região Sudeste e Sul, nós temos lá que, via de regra, a indústria de alta tecnologia ainda permanece concentrada. Legal? Vamos botar no quadro? Vem para cá, pessoal. Bom, pessoal, a gente está falando aqui, primeiro, a respeito de fatores locacionais. E nós havíamos falado há pouco que nós estamos vivendo uma desconcentração espacial relativa das atividades econômicas. Essa desconcentração espacial, ela é relativa porque a indústria que está se desconcentrando é a indústria de baixa tecnologia. Então eu observo uma desconcentração da indústria de baixa tecnologia ligada à primeira e à segunda revolução industrial, que ocorreram lá entre 1750 na Inglaterra e o finalzinho do século XIX nos Estados Unidos. Já a indústria de alta tecnologia, essa permanece concentrada. E ela permanece concentrada por quê? Porque ela depende, basicamente, de mão de obra altamente qualificada, da proximidade com centros de pesquisa, e isso ainda se encontra, altamente concentrado na área sudeste e sul do nosso país. Portanto, é uma desconcentração relativa. Observe lá, pessoal, que a desconcentração relativa implica muitas vezes, nas condições das chamadas vantagens locacionais. O que o setor industrial busca para localizar a sua atividade produtiva? Ele está à procura lá, muitas vezes, de uma mão de obra barata e qualificada, muitas vezes de sindicatos fracos que facilitam a negociação trabalhista para as empresas, a presença de incentivos fiscais, como redução de carga tributária, doação de terreno ou construção de infraestrutura para o setor produtivo, implica muitas vezes a proximidade com centros de exportação, interessa ao setor industrial ter energia abundante e relativamente barata, o acesso a mercado consumidor e a matéria-prima, e uma logística de transporte
eficiente. Então, de maneira geral, as vantagens locacionais que a indústria moderna tem buscado, ela se relaciona muito com a presença de uma mão de obra barata e qualificada, de sindicatos fracos que facilitem a negociação trabalhista, de incentivos fiscais, como redução de carga tributária e, obviamente, construção de infraestrutura ou doação de terrenos, da proximidade com centros de exportação, acesso a mercado consumidor e matéria-prima, fonte de energia barata e confiável e uma logística de transporte que seja eficiente. No entanto, observe lá que quando nós falamos da indústria de alta tecnologia, essa indústria muito vinculada lá àquilo que nós chamamos de terceira revolução industrial, essa terceira revolução que nós chamamos de tecno ou técnico, científica, informacional, ela ainda permanece concentrada porque ela depende de mão de obra altamente qualificada e também da proximidade com centros de pesquisa. Daí a concentração ainda fortemente marcada no nosso país na chamada área concentrada, que envolve lá a área do Sudeste e do Sul do nosso país. Bom, se a gente compreendeu então um pouquinho sobre essa localização industrial, vamos dar uma olhadinha lá no nosso material. A determinação do local ideal para a instalação de uma indústria é fundamental para o sucesso do empreendimento. A análise de alguns fatores que influenciam nos processos empresariais, como o mercado consumidor, fornecedores e mão de obra. São observados diversos fatores para a criação e implantação de uma indústria. Dentre os principais estão os capitais. Não é possível instalar e colocar em funcionamento uma indústria sem recursos financeiros, pois são esses que dão subsídios para a construção da edificação, para obter a área, a aquisição de equipamentos e máquinas e todos os recursos necessários para o início da produção. Energia é um outro elemento chave. E aqui eu queria dar uma palavrinha para você. O Brasil vive uma condição relativamente privilegiada no que diz respeito à produção de energia. Quando nós olhamos para as fontes de energia, nós dividimos elas em dois grandes grupos, o que nós chamamos de fontes não renováveis e, via de regra, mais sujas, como, por exemplo, os hidrocarbonetos fósseis, petróleo, gás natural, xisto e carvão mineral, a energia termoelétrica, que muitas vezes se dá com a queima de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural ou carvão mineral, e ainda a energia termonuclear, que acontece pela fissão, dos átomos de tório, bário e urânio. Essas fontes
muitas vezes são fontes de países desenvolvidos que não têm grandes opções de fontes renováveis, de fontes mais limpas. Mas não é este o caso do Brasil. O Brasil é um país privilegiado nas chamadas fontes renováveis e mais limpas. Via de regra, nós podemos elencar uma série dessas fontes: a energia hidráulica, a hidroeletricidade, a biomassa. No caso do Brasil, nós temos um exemplo com a criação do biodiesel e também a partir lá do etanol da cana-de-açúcar. Nós podemos citar a energia geotérmica, o Brasil não tem essa fonte. Podemos citar a energia ondulatória, que utiliza lá a força das ondas, nós também não temos no Brasil e é uma tecnologia experimental no mundo. Nós podemos pensar lá na energia eólica, e o Brasil agora está utilizando essa energia de maneira mais intensiva com o Parque Eólico do Nordeste, que utiliza a energia dos ventos. A energia solar, o Brasil também está inaugurando uma usina de energia solar no Nordeste brasileiro. E nós podemos falar lá da maremotriz, aquela que utiliza a energia das marés. É uma tecnologia também experimental e que o Brasil não a tem. Mas o Brasil tem lá a hidráulica, a biomassa, a eólica e a solar em larga escala, que transforma o Brasil num país de fonte energética majoritariamente limpa e renovável. E isso é algo que muito interessa boa parte do setor produtivo brasileiro e internacional aqui instalado. Confere. Para a execução da prática industrial, é indispensável a utilização de energia para mover as máquinas e equipamentos. Ao escolher o local de instalação de um empreendimento, é preciso verificar qual fonte energética está disponível e a quantidade oferecida, uma vez que essa tem que ter um número abundante, pois o custo de instalação é muito elevado e não pode haver falta de tal recurso no processo produtivo. O Brasil é um país privilegiado nas chamadas fontes renováveis. Observe lá que um outro elemento é a mão de obra. Além dos itens citados, outro elemento que é de extrema importância nesse processo é a mão de obra. Pessoas que vendem sua força de trabalho em troca de um salário que deve garantir a manutenção do trabalhador e de sua família. Devido a essa dependência humana, as indústrias geralmente estabelecidas encontram-se estabelecidas em grandes centros urbanos. Nesse quesito, o Brasil tem um grave problema, que é a qualificação da sua força de trabalho. Hoje, a média de escolarização do brasileiro é de apenas 7,3 anos, ou seja, a maioria da nossa força de trabalho não completou a antiga 8ª série do Ensino Fundamental 2, atualmente 8º ano do Ensino Fundamental 2. Nós sabemos que para cada ano de escolaridade aumenta em média 15% da renda desse jovem quando adulto, mas também 15% da produtividade da mão de obra. A baixa qualificação para a força de trabalho, muitas vezes, garante lá uma massa de trabalhadores desempregados porque não tem a qualificação necessária exigida pelo mercado. Por um outro lado, isso redunda lá em baixas remunerações e também numa baixa produtividade geral da economia brasileira. Matéria-prima é um outro tópico fundamental. Esse item ocupa um lugar de destaque no processo produtivo, pois é a partir da matéria-prima que será agregado um valor correspondente ao resultado do trabalho e, automaticamente, o lucro da produção. Nesse quesito, o Brasil é um país privilegiado. No entanto, eu queria chamar a sua atenção aqui para uma questão importante. Muitas vezes se diz no Brasil que o Brasil tem tudo para dar certo. E quando as pessoas se referem a isso, elas estão se referindo lá
à nossa dimensão geográfica, ao fato de nós sermos uma grande população, ao fato de nós sermos detentores de grandes recursos naturais, de fontes de matéria-prima. Mas essa visão não é moderna, não é contemporânea, e ela está equivocada. O Japão é um país que não é detentor de grandes riquezas naturais, 70% do solo não é agricultável, sofre com vulcanismo e abalos sísmicos intensos, é um território muito exíguo, um pouco maior que o estado de São Paulo, e, no entanto, é a terceira maior economia mundial. E a pergunta é como? O grande elemento no cenário atual não é a detenção de matéria-prima, é a possibilidade de criar valor agregado. Observe que o que agrega valor agregado é lá a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação, a ciência e a tecnologia. O Brasil vende 1 tonelada de minério de ferro para comprar um CD original do Windows. Nós vendemos 100 toneladas de automóvel para comprar 1 tonelada de avião, o que mostra de maneira muito clara que os países desenvolvidos optam por se industrializar fundamentalmente lá em setores com alto valor agregado, notadamente aqueles ligados à terceira revolução industrial, enquanto que o Brasil, ao não investir fortemente em educação, ciência, tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento, acaba não pavimentando as condições futuras de desenvolvimento socioeconômico, mantendo-nos como um país emergente, subdesenvolvido, industrializado, né, mas que não consegue fazer o que nós chamamos em geografia e em economia de alcançamento, que é alcançar os chamados países líderes, ok? Outra questão importante se refere ao mercado consumidor. A escolha em estabelecer-se próximo de núcleos urbanos é proveniente da proximidade da indústria e os possíveis consumidores em potencial. Desse modo, grandes gastos com transporte, além de dinamizar o seu fluxo até os centros de distribuição, se evita os grandes gastos com transporte, o mercado consumidor é um dos elementos mais chaves da economia contemporânea. Aliás, pela primeira vez na história, com meios de comunicação e de transportes mais eficientes, nós começamos a vivenciar o que nós chamamos de globalização da produção. A fábrica virou global. Observe que a globalização, ela não é exatamente um fenômeno contemporâneo, moderno, não é recente. A globalização é um fenômeno relativamente antigo. Só para citar um exemplo. Para que existissem as grandes navegações no século XV e XVI, teve que haver uma confluência tecnológica de globalização. A pólvora e a bússola era uma invenção chinesa. A caravela, uma invenção europeia. Mas o astrolábio era uma invenção árabe. Sem a globalização cultural, as grandes navegações não poderiam ter acontecido. Sendo assim, a diferença do momento atual não é a globalização tecnológica, não é a globalização cultural, nem mesmo a globalização do comércio, que já existia lá no século XV com a Rota da Seda em relação à China. A grande novidade é a globalização da produção. A fábrica se transformou em algo global. Ela não depende mais fisicamente de estar próxima dos grandes centros consumidores. A Nike é uma grande fabricante norte-americana de tênis que não tem mais fábrica nos Estados Unidos. Em solo americano fica o design, o desenvolvimento do produto, fica a logística, o marketing, o financeiro. A produção física se desloca para países do Sudeste Asiático como a China ou como o Vietnã, à procura de vantagens locacionais, mão de obra mais barata, sindicato fraco, incentivo fiscal, muitas vezes uma legislação ambiental ou trabalhista fraca ou inoperante, a presença de boa infraestrutura, acesso à energia barata e abundante,
a matéria-prima, e isso, por vezes, é determinante. Portanto, o que nós estamos assistindo no momento atual é, na verdade, uma grande globalização da produção. Se isso é válido a nível global, é válido a nível de Brasil. As empresas não dependem mais de estar em São Paulo ou Rio de Janeiro para atingirem esses mercados consumidores. Nós podemos ter a Positivo Computadores na Zona Franca de Manaus e, através da navegação, trazer os seus produtos para serem vendidos em grandes centros urbanos do Sudeste, Sul, do Nordeste ou do Centro-Oeste, sem que isso seja um empecilho. A fábrica, né, se descolou do mercado consumidor. Observe aqui. Então, o que nós chamávamos atenção para você ainda há pouco, né, é que nós estamos vivendo um fenômeno que é a globalização da produção. Pela primeira vez na história, né, há um descolamento da produção com o mercado consumidor. Os bens são produzidos em qualquer lugar do mundo e levados de navegação, sobretudo, também para qualquer lugar. A globalização da produção, então, ela é facilitada lá por sistemas de transporte e de comunicação que permitem um fenômeno que nós chamamos de encurtamento da distância pelo tempo. Ou seja, a distância física ela é absolutamente a mesma, mas ela passa a ser relativizada porque o meio de transporte e de comunicação é mais eficiente e vai encurtando as distâncias. Os diretores da Nike norte-americana não precisam estar fisicamente na China para controlar a produção. Podem fazê-lo por videoconferência, por telefonia fixa, por telefonia móvel, pela internet. Podem, enfim, né, estabelecer outros mecanismos que vão lhe permitir controlar essa produção mesmo à distância. Portanto, há um certo descolamento da produção em relação ao mercado consumidor. A pergunta é, professor, isso é válido para todo e qualquer tipo de indústria? Não. A indústria de base, também chamada de indústria pesada, que envolve lá metalurgia pesada, siderurgia, cimentícia, petroquímica, estas, via de regra, têm que estar mais próximas dos mercados consumidores. E a pergunta é por quê? Porque os materiais que elas produzem são materiais pesados, muitas vezes materiais de difícil transporte e de alocação de recursos para a sua movimentação, o que acaba impedindo que em boa parte delas nós tenhamos uma localização industrial mais livre. No Brasil, a indústria de base ainda continua fortemente concentrada entre o Rio de Janeiro e São Paulo, mas a gente observa que todos os outros setores industriais, como a indústria de bens de capitais, que se refere lá a máquina, equipamento e ferramenta, e a indústria de bens de consumo, durável, não durável e semidurável, estas conseguem lá se deslocar pelo espaço geográfico, alcançando, portanto, determinadas áreas no território brasileiro que até bem pouco tempo atrás não tinham lá um sinal claro de industrialização. O desenvolvimento regional brasileiro, ele começa para valer a partir da década de 90, exatamente vinculado
a essa desconcentração espacial da produção no nosso país. Sendo assim, pessoal, a gente vai encerrando mais esta aula com você. Quero te desejar, como sempre, um fortíssimo abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique lá.